Há momentos em que nos olhamos no espelho e mal conseguimos nos reconhecer. Não por causa de uma mudança brusca, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, a máscara caiu. E então, algo profundo sussurra lá dentro. Você não mudou. Apenas parou de fingir. Essa constatação pode doer, pode libertar, pode transformar tudo. Neste vídeo vamos explorar à luz da psicologia profunda de Carl Gustav Jung o que acontece quando deixamos de nos adaptar para agradar e começamos a retornar àquilo que sempre fomos. Vamos falar sobre máscaras, sombras, alma, autenticidade e aquele ponto de ruptura em que a vida começa a nos chamar de volta para dentro. Se você sente que está despertando de um longo sono emocional, este conteúdo é para você. E se tocar em algo dentro de você, curta o vídeo, deixe um comentário sincero e compartilhe com quem também precisa ouvir isso. Há uma frase de Jung que parece simples, mas carrega um universo inteiro. A pessoa que você se tornou custou quem você era. A infância, com seus silêncios, suas exigências e feridas invisíveis, nos ensinou a nos moldar. Aprendemos muitas vezes sem palavras que certos traços nossos eram demais. Muita sensibilidade, muita força, muito choro, muita alegria. E então começamos a esconder. Criamos personas, essas máscaras sociais que Jung descreveu como os papéis que vestimos para sermos aceitos no mundo. A criança espontânea aprende a sorrir quando quer chorar, a dizer "tá tudo bem" quando está se partindo por dentro, a tirar boas notas não por amor ao conhecimento, mas para ser vista, para merecer carinho. Assim, vamos nos distanciando da essência. E o mais sutil é que isso não acontece de uma vez. Vai sendo pouco a pouco, imperceptível, até que um dia acordamos com um vazio que não sabemos nomear. É aí que a jornada começa. Não a de nos tornarmos algo novo, mas a de recordar quem fomos antes de começarmos a fingir. Jung dizia que a individuação, o processo de nos tornarmos quem somos, passa necessariamente pelo encontro com a sombra. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos para sermos aceitos pelos outros. Ela carrega nossos traços reprimidos, desejos não vividos, talentos sufocados e dores não expressas. E quando começamos a deixar de fingir, não estamos apenas sendo mais autênticos. Estamos, na verdade, escancarando a porta da nossa psique para aquilo que esteve soterrado por anos. É por isso que esse processo assusta, porque ele não é confortável, é um renascimento. E como todo nascimento envolve dor, confusão e, acima de tudo, coragem. Muitas pessoas confundem esse despertar com estar perdido. Afinal, tudo o que sustentava a identidade, os papéis, os elogios, os deveres, começa a desmoronar. Aquela carreira admirada já não faz sentido. As amizades começam a parecer superficiais. Os lugares que antes ofereciam conforto, agora soam vazios. Mas isso não é crise. Isso é retorno. Não é o fim de quem você é. É o fim de quem você teve que ser para sobreviver. A sensação de estar se despedaçando é, na verdade, um convite ao encontro. Porque, como Jung dizia, não se torna iluminado quem imagina figuras de luz, mas sim quem encara sua própria escuridão. E essa escuridão, esse abismo interior, guarda algo precioso, sua verdade. Quando você deixa de fingir, começa a se ver de verdade. Com falhas, com fragilidades, com contradições, mas também com força, brilho e profundidade. É como se a alma, por tanto tempo enclausurada, começasse a respirar novamente. Os sonhos se intensificam, a intuição se aguça, e algo em você começa a lembrar. Você nunca foi fraco, apenas estava exausto de se esconder. Nesse ponto, muita coisa ao redor pode mudar. Pessoas se afastam, outras se aproximam. Há quem estranhe e critique, diga que você está diferente. Mas no fundo você sabe, não está diferente. Está mais você do que nunca. Isso pode ser solitário, mas também é profundamente curador. O silêncio se torna sagrado. A solitude deixa de doer. A verdade começa a ter mais valor do que a aceitação. Você descobre que não precisa mais convencer ninguém.
nem se encaixar em espaços que exigem que você se dobre, porque agora você começa a se sustentar por dentro. Esse é o começo de uma nova etapa, a da integridade. E integridade, ao contrário do que muitos pensam, não é ser perfeito, é ser inteiro. É aceitar seus paradoxos, é permitir-se ser luz e sombra, força e vulnerabilidade. É não mais se dividir para pertencer. Por isso, quando alguém disser que você mudou, respire fundo. Talvez a resposta mais honesta que você possa dar seja: eu só parei de fingir. Existe um silêncio que chega quando você para de se adaptar. Não é o silêncio desconfortável de quem está perdido, mas o silêncio fértil de quem finalmente parou de correr. Um silêncio onde você escuta o que há muito tempo foi abafado. Sua alma sussurrando verdades que estavam escondidas sob o barulho das exigências externas. Nesse silêncio, você começa a distinguir o que é seu daquilo que foi projetado em você. Você percebe que muitas das suas escolhas vinham do medo, não do desejo. Que muitos dos seus "eu sou assim" eram apenas máscaras para evitar rejeição. E que os relacionamentos que mais te esgotavam eram os que exigiam que você se diminuísse para caber. Jung falava da função transcendente, o ponto em que opostos dentro de nós se encontram, não em conflito, mas em diálogo. E quando você deixa de fingir, esse ponto começa a se manifestar. A dor e o alívio se entrelaçam. A perda de identidade coexiste com uma profunda sensação de encontro. O que parece confusão, na verdade, é reconexão. Você começa a se lembrar. A lembrar do que gostava quando ninguém estava olhando. A lembrar de como era leve rir sem pensar em como soava. A lembrar da sua espontaneidade, da sua sensibilidade, da sua estranheza. Tudo aquilo que foi sendo editado para agradar. E nessa lembrança, a cura. Porque você não está inventando um novo eu. Está desenterrando o eu de antes do condicionamento. Mas isso não é romântico, é árduo, porque a dor de se reencontrar vem acompanhada de tudo que você teve que abandonar para se adaptar. Você chora por si mesmo, pelo tempo perdido, pela criança sufocada, pelo adolescente que só queria ser aceito, pelo adulto que viveu no automático. A dor do retorno é real, mas é uma dor fértil, é uma dor que abre espaço. E nesse espaço algo novo começa a brotar. Uma relação diferente com o tempo. Você deixa de correr, passa a observar mais, a estar mais, a ouvir sem pressa, a dizer não com paz. E pela primeira vez, começa a sentir uma liberdade que não depende de mais nada além de ser fiel a si mesmo. Jung dizia que a cura não vem da negação da dor, mas da sua integração. E integrar significa olhar de frente, acolher e permitir que aquilo que foi excluído tenha voz. Por isso, nesse processo, a sombra ganha forma. Você começa a ver seus próprios jogos de controle, suas manipulações sutis, seus medos infantis, e ao invés de se culpar, você os abraça, não com indulgência, mas com presença. Porque, agora entende, fingir força também era uma forma de proteção. E tudo em você, até o que parece errado, nasceu de uma tentativa de sobreviver. Essa compaixão por si mesmo muda tudo, porque à medida que você se aceita, você para de exigir tanto dos outros. As relações se tornam mais leves. O perdão acontece sem precisar de desculpas. Você entende que todo mundo está, de alguma forma, tentando encontrar o caminho de volta para casa. E então, até mesmo os conflitos ganham uma nova perspectiva. Você se torna menos reativo, mais sensível, menos apressado em querer resolver, mais disposto a simplesmente sentir. Isso não significa passividade, significa maturidade emocional. A maturidade que nasce do contato com a própria verdade. Você deixa de buscar validação porque já não precisa provar nada. Não está mais competindo, está caminhando. E nesse caminhar, a vida começa a responder de um jeito diferente. Pessoas que vibram na mesma frequência começam a surgir. Sincronicidades se tornam mais comuns. Você percebe que aquilo que parecia coincidência, na verdade, é a realidade respondendo ao seu campo energético.
Jung chamou isso de sincronicidade, quando eventos exteriores se alinham com estados interiores de forma significativa. E esse alinhamento só acontece quando você para de fingir. A verdade tem um campo magnético próprio. Ela atrai, reorganiza, cria caminhos onde antes só havia repetição. Quando você se alinha com ela, portas se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se esconder. E quando você aparece inteiro, o mundo não tem escolha a não ser responder à sua inteireza. Mas é preciso lembrar, esse processo é contínuo, não há um ponto de chegada. A autenticidade não é um destino, é um caminho. Você vai escorregar, vai cair em velhos padrões, vai duvidar. Mas agora a consciência. E a consciência é o que transforma. Ela é a luz que ilumina os becos escuros da alma. E uma vez que você a experimenta, não há como voltar a dormir completamente. Você começa a escolher com mais cuidado as palavras, os silêncios, os vínculos, os ambientes. Você sente quando algo te puxa de volta para a versão que você já não sustenta. E mesmo que às vezes ainda ceda, agora você percebe. E só de perceber já é outro ser. É por isso que quando alguém te disser "você não é mais o mesmo", você pode sorrir com calma. Porque no fundo, você sabe. Nunca foi sobre mudar. Foi sobre parar de fingir ser o que esperavam. Foi sobre dizer não ao personagem e sim à alma. E essa escolha, ainda que sutil, solitária e silenciosa, é uma revolução. E talvez, no fundo, tudo o que você tenha feito até aqui foi isso. Parar de fingir. Deixar de interpretar o papel que esperavam. Silenciar a necessidade de ser aceito a qualquer custo. E nesse gesto silencioso, mas poderoso, algo em você floresceu. Não foi uma mudança, foi um retorno. Você não se tornou alguém novo. Você se desfez das camadas que escondiam quem sempre esteve aí. Pode ser que nem todos entendam, que algumas portas se fechem, que olhares se desviem, mas mesmo assim, você segue. Com mais leveza, com mais verdade, com mais paz. Porque agora cada passo é dado com consciência. Cada escolha nasce de dentro. E viver começa a ter outro sabor. O sabor da inteireza. Não há mais necessidade de provar, agradar, competir. Há apenas a vontade de ser. E isso, no mundo de aparências em que vivemos, é o mais profundo ato de coragem. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta este vídeo. Compartilhe com quem também está nesse caminho de volta para si e deixe nos comentários: "Eu não mudei, eu só voltei a ser quem eu era." Esse será o nosso sinal silencioso de que você ouviu com a alma. E quem souber, saberá.